Aí nasce a de Trento na época que... Por que de Trento, né? Nós ficamos com essa marca por 25 anos. Porque Flores da Cunha, quando chegou os primeiros imigrantes, Flores da Cunha foi fundada, né, pelos imigrantes que chegaram como povoado de Nova Trento, que era distrito de Caxias. E depois se emancipou com o nome de Nova Trento. E aí depois teve um plebiscito para mudança de nome e aí que se tornou Flores da Cunha. Então muita coisa que acontecia em Flores da Cunha tinha alguma ligação com Nova Trento, Trento. E na época... Eu também tinha essa curiosidade, não sabia por que do nome. É isso, né? Trento. E por que Nova Trento? Porque os imigrantes que chegaram em Flores da Cunha vieram da região do Trento, no norte da Itália. Então eles aqui fundaram a Nova Trento, né? Então tem uma história da colonização como os imigrantes chegaram. E aí nós, como não tinha uma conotação, ou pelo menos para nós não era um negócio comercial, nós queríamos só um nome, nós fundamos a de Trento na época, que a partir daí iniciamos com produtos para a indústria vinícola, depois começamos a trabalhar com açúcar porque vai na hora da vinificação e também o vinho suave é adicionado açúcar na hora para fazer, né, o vinho suave, que é o vinho que ainda mais vende no Brasil, né? Ainda o que mais vende no Brasil é o vinho comum e o vinho suave, por incrível que pareça. O vinho fino eu não tenho esse percentual, mas devemos estar em 8, no máximo 8, 9, 10% da produção de vinho, eu acho que até menos do que isso, do que o vinho total, os vinhos finos. Sim, ainda nós produzimos muito. Essa percepção achava que o vinho fino vendia muito mais do que... Não, é a proporção... Que o vinho doce. Muito pequeno. E aí logo em seguida veio o açúcar, daí do açúcar a gente começou a entender que tinha um mercado, nós compramos o primeiro caminhão. Tu produzia açúcar? Não, nós trazíamos de São Paulo, comprávamos, a produção... Mas é açúcar normal, é um especial? Açúcar cristal, não, açúcar normal, cristal de saco de 50 quilos. Aí começamos a fornecer então o açúcar para as indústrias vinícolas, aí começamos a fornecer para padarias, confeitarias, fábricas de refrigerante, que é o mesmo açúcar. E aí já foi um diferencial, porque na época quem comandava o mercado do açúcar no Brasil era a Copersucar. E aí algumas usinas deixaram de ser cooperadas e começaram a ir para o mercado livre. E aí é que apareceu a nossa oportunidade de comprar açúcar em São Paulo. Como acontecia com as vinícolas aqui? O empresário, então, né, lá da vinícola, ele comprava o açúcar da Copersucar, tinha um vendedor, passava a cada 3, 4 meses, comprava o açúcar. Esse pedido era enviado por correio para São Paulo, a Copersucar fazia uma triagem, né, informava que tinha que depositar o dinheiro, daí depositava o dinheiro, e informava qual usina que ele tinha que buscar o açúcar. Era um processo meio engessado. Era um processo engessado e duro. Isso para acontecer demorou 2, 3, 4 meses. Nossa. E aí, imagina, o cara tinha uma vinícola lá no interior, tinha 50 sacos, não completava carga, na época não tinha carga fracionada. Como é que ele ia buscar o açúcar no interior de São Paulo? Ele tinha que completar uma carga inteira. Ou completar com outro, com vizinho, com alguém, e tinha que contratar um caminhão para lá buscar. E aí entendeu que tinha uma boa oportunidade no negócio. E aí nós começamos a ir em São Paulo comprar lotes de açúcar nas usinas. Eu, particularmente, a cada 20 dias eu subia de carro para lá, ia para a usina, comprava um lote lá de 10 mil sacos e voltava para cá e começava a vender. E aí o facilitador, que aí foi o nosso grande salto, foi que nós começamos a trazer uma inteligência para a época. Nós mudamos o segmento, o setor pelo menos, transformamos ele. Por quê? Porque além de a gente falava com que o preço nosso ele era até mais em conta do que a Copersucar, e nós incluímos o produto, o frete, e incluímos mais uma questão. Quando nós chegávamos, chegava o açúcar e nós conseguimos fazer isso em 3, 4 dias, e o pessoal recebia lá em 3, 4 meses, nós íamos na vinícola e o pessoal dizia: onde é que descarrega? Ali. E nós íamos lá e colocávamos inclusive aonde ele queria, né? Então foi uma transformação. Ele pagava o valor parecido com o que ele pagaria lá, só que aqui posto ali no... Entregue no depósito, e aí foi o nosso grande salto. Aí logo depois nós vamos empacotar açúcar. O que é empacotar açúcar? Nós trazíamos com um saco de 50 quilos e transformávamos ele em saco de 2,5. Aí começamos para supermercado. Aí foi o nosso grande salto.
E aí veio logo em seguida o primeiro caminhão, chegamos a ter uma frota lá na época de 70, 80 caminhões. E quanto tempo demorou do início até o primeiro caminhão? Do 85, o primeiro caminhão nós compramos em 90, 89, 90, uns 3, 4 anos depois. 3, 4 anos. E aí apareceu o quê? Como é que o nosso negócio não tinha nada a ver com combustível. E aí, por uma necessidade, na época, os postos fechavam no sábado à noite, 8 horas, e nós, como trabalhávamos direto, sábado, domingo, chegava caminhões, nós descarregávamos e tinha que buscar arroz na fronteira, então o nosso giro era muito rápido, e aí a gente precisava um posto para abastecer. E aí eu sempre falo que eu não sei se eu sou chato ou persistente, qualquer uma das duas. As duas servem, um pouco de cada. E tinha um amigo meu lá de Flores que tinha um posto. Eu insisti tanto, várias vezes, para ele alugar para nós. E alugamos o primeiro posto. Aí depois de alugar nós compramos, que hoje mas só final de semana ou é integral? Não, integral. Daí alugamos e começamos a entrar nesse business. Olha só. Aí entramos com o primeiro posto em Flores, um outro em Bento. E aí nós fomos, por muito tempo, bastante diversificados. Nós tínhamos 7 segmentos. Produtos para a indústria vinícola, trabalhávamos com açúcar, empacotamento de açúcar, transporte de cargas. Tínhamos uma vinícola de vinhos comuns, que não é a Luiz Argenta, mas outra vinícola. Compramos as linhas do transporte de passageiros de Caxias, Flores da Cunha e os fretamentos dos funcionários da Marco Polo e Randon. Compramos da Caxiense, então chegamos a ter mais de 100 ônibus. E tínhamos o transporte de cargas e também postos de combustível. Muito aleatório os negócios, super diferente. Mas tudo meio linkado. O transporte de passageiros, que era um pouco fora do nosso negócio, foi mais uma oportunidade. E aí, em 98, nós compramos uma fábrica de balas também. Balas e pirulitos lá em Arroio do Meio, que é a Valérios do Brasil, que hoje é uma empresa que faz parte da Neugebauer, do grupo da Vompar, né? Porque nós fornecíamos açúcar para eles. Então, até 99, nós éramos bem segmentados. Pequenas empresas em 7 segmentos praticamente. Aí, em 99, a gente entendeu que deveria, estrategicamente, entender qual era o nosso principal negócio. E lá em 99, a gente identificou que o nosso principal negócio já era os postos, que nós já tínhamos 27 postos. 27. Isso. Aí nós acabamos abrindo mão de todos os outros negócios. Sabe? Da indústria de balas, da fábrica de vinhos comuns, do açúcar, do empacotamento do açúcar, do transporte de cargas, abrimos todos e focamos no nosso negócio postos. E a partir daí, sim, o nosso negócio foi se transformando e viemos crescendo. E chegando nos dias de hoje, né, que somos a maior rede de postos varejistas do Brasil. Sim. E aí depois vieram as outras empresas também, que elas estão ligadas num ecossistema que nós chamamos de empresa sim. Né? Sim. E pelo que eu entendi, a rede posto, sim, ela nasceu de uma necessidade. Porque Perfeito. Você tinha a necessidade do posto, foram lá, alocaram um posto e iniciou ali o primeiro projeto da Rede Sim. Isso. Por incrível que pareça, né? A gente estava comentando um pouquinho antes da nossa conversa aqui, Jesus, estava falando para ti que eu tenho um hábito, algumas coisas que eu falo lá na empresa, alguns chavões, uma delas é que eu sempre digo que o caminho se faz caminhando, certo? E através de uma necessidade, como tu mesmo colocaste, apareceu o nosso principal negócio, que nós não mexíamos com combustível. Nosso negócio era açúcar, e, de uma certa forma, o nosso foco era vinho, né? E depois fábrica de balas e tal. Sim. E transporte, aquele negócio como um todo. E o combustível veio depois, né? Como uma necessidade, e ele virou nosso principal negócio. Sim. E até hoje, as nossas empresas, todas elas estão ligadas à questão do combustível. Né? Já são quantas empresas hoje? Hoje nós temos 5 empresas, fora a Luiz Argenta, que tem um projeto que podemos falar um pouquinho depois. Mas nós temos a Sim Rede de Postos, sim. A Sim Distribuidora de Combustível, nós adquirimos no início do ano a Quero Diesel, eu posso explicar depois um pouquinho como é que funcionam os segmentos. Adquirimos também a Sim Lubrificantes, que é uma empresa que tem a distribuição exclusiva da Petronas aqui no Rio Grande do Sul e São Paulo. E adquirimos agora, uns 120 dias atrás, a Charrua Distribuidora de Combustível. Então nós temos 5 empresas no ecossistema falando combustível. Né? Sim. Então, hoje somos em número de funcionários, somos em torno de 4.200 em todas essas empresas. Eu sou presidente de todas elas, e sou presidente do conselho também. Nós temos um conselho
um conselho consultivo, que nos reunimos já há praticamente 4 anos, todos os meses, e aí nós temos 3 conselheiros internos, ou 2 internos e 3 externos. Então isso também nos auxilia enquanto empresa, enquanto estratégia, enquanto análise dos nossos negócios, né? Temos 2 superintendentes, um superintendente no varejo, que são os postos de combustível, que hoje é o Diego, que já está conosco na empresa há praticamente 30 anos, e agora estamos com o Adriano Dalben, é um profissional que vem de São Paulo, com uma história bem forte no mercado de combustível, trabalhando em Shell, né, e trabalhando em BP, empresas hoje internacionais, e está conosco já já era conselheiro consultivo nosso há 2 anos, e nós convidamos ele para ser nosso superintendente. Então ele está no ecossistema das empresas Sim Energia, que aí tem a Sim Distribuidora, a Sim Distribuidora de Lubrificantes, a Charrua Distribuidora e a Quero Diesel, que é um TRR.